E aí, gremistas? Mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano, pentacampeão gaúcho. Brother. Devido a fortes emoções, deu rolo aí. Os vizinhos. Eles não gostaram muito aí, uns gostaram, né? A maioria, né? A maioria do estado, do status quo da rua aí gostou, né? São a maioria, né? Mas tem uns ficaram meio. Fecharam as janelas, o que deu? Deu probleminha? Ah, brother. Pero herpes à parte, tem que aguentar aí, brother. Então vamos comentar um pouquinho desse jogo do Grêmio ontem. O segundo jogo da final contra o Ipiranga de Erechim, mais uma vez. Meus parabéns ao Ipiranga pelo vice-campeonato. Meus parabéns a quem ficou em terceiro, quarto, de 4 pés. Mas realmente um time bem organizado, com 2 bons laterais, aquele tal de Mateuzinho, né? Muito bom jogador também. Entre outros caras aí, cara. E o Grêmio entrou mais ou menos no mesmo esquema, no mesmo estilo, só que não como nos Grenais que a gente perdeu de 1-0. Né? Agora há pouco eu dizia, jogamos 3 Grenal. O primeiro, deixamos jogar, aquela coisa horrível, eu nunca vi aquilo. E perdemos de 1-0 porque eles são ruins, volto a dizer, muito ruim. Depois daquele Grenal eu ainda falei, levo fé nos Grenais da semifinal, porque o time do Inter é ruim. Fomos para dentro do nosso salão de festa lá, nosso segundo salão de festa. Lá como é que é? Ontem eu tinha inventado um nome para esse estádio dele. Não, velho, cara. É beira do. Como é que é? O Arthur sabe. Fomos para dentro do Beira-Rio, jogamos bola 3-0, fecha a conta, passa a régua. Aí depois vem para cá e deixa eles jogar. E aí perde 1-0 de novo. Então, o Grêmio joga desse mesmo jeito. Mais uma vez contra o Ipiranga de Erechim, de dar a bola para o adversário. O Grêmio não tem um armador. Ontem Bitelo jogou muito futebol, mas ainda assim é um volante. Um volante que a gente começa a olhar e achar até que é um craque. Porque é aquele tipo de volante que dá vontade de botar 10. Mas não faça isso, não estraga o jogador. Então o Roger foi muito inteligente, começou a aperfeiçoar coisas que eu não entendia antes, né, que é pegar a característica do time, dos jogadores e moldar conforme tem que jogar. Não tem o 10, Benítez não aprovou, e a gente já mais ou menos sabia que isso ia acontecer, vai vazar. Então o Grêmio joga nessa estrutura de Lucas Silva, Vila Sante e Bitelo. Bitelo jogando muito futebol. O pensador do jogo é ele e Lucas Silva. Né? Vila Sante parecia um louco. E parece até que pouco acrescentou com a bola nos pés. Né? Toque rápido, a gente pouco enxerga, mas me lembrou o Luiz Carlos Goiano. Né? Mateuzinho, Vila Sante sempre na cola. Os melhores jogadores importantes marcaram Vila Sante sempre na cola. Um chato, incomodando, uma pedra no sapato. E quando tinha a bola, toca a bola, vocês resolvem. Agora eu tô atento caso a gente perca a bola. Né? Então, grande desempenho do Vila Sante, apesar de discreto, e dos 3, me parece ser, vamos dizer assim, com menos destaque, vamos dizer assim, que tem a regalar os olhos, mas é um grande jogador, um jogador que vai e joga para frente. O Grêmio sofre muito pelas laterais ontem, né, no sentido de tem um zagueiro na lateral direita, né, falha, tem a visão e o intuito do lateral de lá de baixo lançar, né, e muitas vezes erra. O Grêmio teve muitos ataques pelo lado direito, muitas vezes bolas perdidas, às vezes no Campas, né, tocou longe demais, tocou torto demais, o Campas perdeu ou veio forte por essa não característica que o Rodrigues tem. Pois é o lado onde o Campas está. Então o Grêmio e o Campas, às vezes, cara, o Campas precisa aprimorar certas coisas, mas tem jogado muito bem ali, incomodado aquele lado ali.
Mas ele precisa melhorar tecnicamente muitas coisas, porque a gente, como eu desde que chegou aqui, desde a época eu dizia, não sei que posição joga, não me parece ser meia, parece ser um segundo atacante, um avante de um dos lados. Talvez tentar fazer com o Luan circulando e dando uma tentada, não conseguiu. Mas ele ainda precisa melhorar muito. Né? Lado esquerdo, Ferreira, um jogador eficiente. Às vezes eu acho que ele é superestimado, mas eficiente. Com bola no pé. E mostra, tem uma garra, uma coisa que a gente desconfiava ser fingimento, devido a todos os problemas que a gente já teve com o Ferreira por aí, referente a empresário. Então o Grêmio, ele tem esse problema de pegar a bola e ter que ser rápido, ou ter que ter um amador para armar as jogadas. Bom, agora é do meio para frente, né? Estamos com a bola. E Roger pensou muito bem em certas situações que veio aprimorando e eu comecei a enxergar, principalmente no jogo de ontem. O Grêmio tem uma jogada muito interessante na saída de bola, que são 3 jogadores. Tigre, vou comprar planilha, Tigre. 3 jogadores em linha na lateral. 3 jogadores em linha. O primeiro tá com a bola. Aqui, esse segundo, teoricamente, tá para receber. E tem um terceiro lá adiante. O que acontece? O primeiro toca, o do meio faz um corta-luz e esse recebe. E esse mesmo do meio corre lá na frente. Então, teoricamente, aqui a bola teria que vir. Mas ela vai nesse. E esse do meio corre na frente para receber. Engana toda a defesa. Porque tu está esperando a bola no meio. No jogador do meio. Eles estão por ali. E quando ele faz o corta-luz e o da frente recebe, eles têm que recuar. Recuar para esse do meio lá na frente, e quando eles chegam no terceiro jogador, ele já tocou pro cara do meio que fez o corta-luz, sacou? É meio complicadinho, teria que ter um lance aqui. Mas é uma jogada muito boa. Outra é como o Grêmio vai jogar pelo meio, como o Grêmio joga pelo meio jogando pelos lados. Os pontas recebem na linha de fundo, na entrada entre a grande área e a linha de fundo, naquela intermediária ali pro fundo. Teoricamente, quando tu vem a marcação, tu vai tocar para trás, para o cara tentar cruzar. Não. Essa bola ela é cruzada por toda a extensão da grande área e chega no jogador quase lá na outra ponta, no meio, vindo de frente. É uma maneira de jogar pelos lados e a bola entrar pelo meio. Porque quando chega no lado, tu não cruza, tu não toca pro cara atrás. Tu toca, se tem espaço, está aberto, porque a linha de defesa está dentro da área. Pois essa bola, teoricamente, pode ser cruzada na área. E se a linha, a primeira linha, a segunda linha do meio do campo, a primeira linha do meio do campo, a primeira defesa, estiver distante da grande área, tem como tu, de lá de uma ponta, tocar no meio de novo. Sacou? Aí tá de frente pro gol. Então é uma maneira de jogar pelos lados que o Roger encontrou para jogar pelo meio. Isso é treinador. Roger falha, tem substituído mal, como na minha opinião, antes tem. O Roger só não substitui mal, não acerta ainda as substituições, mas ele, a primeira vez que ele aqui, ele já tinha esse problema. Primeiro, ele só não erra em substituição porque ele troca 6 por meia dúzia. Tira o lateral, põe o lateral, tira o centroavante, põe o centroavante. Quando ele tenta inventar, ele mexe mal, continua mexendo mal. Tá conhecendo o time. Já vi mexer no decorrer, certo, mudando, não 6 por meia dúzia, vi, né? Mas o time começa a se aprimorar. Vem reforços aí, já começa... É que desanima, né, cara? Quando eu vou falar em retornar o Tassiano. Né? Mas esse Erickson, alô, aí, sei lá, é bom jogador. Outros jogadores começam a pintar como vir aí. Vai ter contratações. Esse título animou o Grêmio, porque em casa, pelo menos, nós vamos fazer ponto. Né? Mas precisa. O Grêmio ontem conseguiu fazer uma coisa que vem tentando. Além dessas jogadas, é receber a bola e ser rápido no contra-ataque. Melhorou muito. Ah, não é parâmetro, não sei o quê. Cara, não é parâmetro no Grenal. Esse time aí tocou 3 no nosso rival. O Ipiranga não é parâmetro, mas também é. Não é muito diferente do que tu vai ver na Série B. A diferença está no ambiente. A diferença está em times que são acostumados a jogar a Série B. Tu jogar num Colosso Alagoas é muito diferente
Tu jogar um brinco de ouro da princesa e pegar um Guarani encasquetado, bro. Mas foi um bom jogo. O primeiro tempo o Grêmio não conseguiu fazer aquela pressão, mas melhorou taticamente, né? Abre o placar, faz o segundo gol, sofre. E o grande problema do Grêmio no momento, fora certas coisas, peças que faltam, ajustes que eu falei que o Roger tem feito aqui por não ter, às vezes, um 10, é a defesa. A defesa pelo lado, cruzar por baixo, por cima, continua um problema. É só observar os gols que o Grêmio toma. Mas o time está se aprimorando. Esse título, além de ser histórico, 5 vezes, e estou lançando aqui o hashtag #DecaCampeonato Gaúcho. Temos que ganhar 10 um atrás do outro. Né? @sítio_gremista, estamos lá no Twitter. Né? Mas é um time, foi um campeonato onde a gente começa a ver o Grêmio jogou bem, o Grêmio hoje jogou mal, o Grêmio melhorou. Comecei a entender as ideias do Roger, comecei a ver que o time realmente melhorou no mecanismo e vai melhorar muito mais. Deu uma esperança, além do título, do pentacampeonato, né? Deu uma esperança ao torcedor gremista para sair da desgraceira da Série B. É isso aí. Dale Grêmio!